TV Regional. Estamos aqui hoje no Colégio Euclides da Cunha para falar sobre um assunto muito importante, que é a educação financeira. O Colégio Euclides da Cunha está há algum tempo já fazendo essas aulas de educação financeira com os alunos, e a gente veio falar com a pessoa que dá essas aulas, com a Lara. Bom dia, Lara. Bom dia. Tudo bem com você? Tudo ótimo. Muito obrigada por ter nos recebido aqui, por ter disponibilizado esse tempo de aula, inclusive, para falar com a gente. E, Lara, fala pra gente como é que surgiu essa ideia de ter aulas de educação financeira no Colégio Euclides da Cunha. Então, na verdade eu recebi um convite da escola, eu vim para ministrar aulas de física, e aí dentro da minha formação eu poderia ministrar também aulas de educação financeira. Então é um projeto da escola, uma ideia de uma disciplina, como se fosse uma eletiva. E aí eles me apresentaram toda a proposta, a questão da base, de como que eles pretendiam, colocar de forma ativa, a disciplina na escola. E aí, mediante toda a apresentação, conhecimento do material, a gente deu start nessa ideia no ano passado. Então eu comecei aqui ano passado com a disciplina no Ensino Fundamental 2, que é justamente o nível que eu estou atuando no momento. Esse ano eu estou do sexto até o oitavo ano. E aí tem uma outra professora, que é a Bia, ela não pôde vir hoje, que ela pega as turmas do ensino médio. Então, o meu nível é o Ensino Fundamental 2 por hora, dentro da disciplina de Educação Financeira. Foi certo. E como é que funciona esse projeto de educação aqui na escola? Então, quando eu cheguei na escola, eu até pensei que eu teria que estruturar o material para a gente começar a tratar os temas e tudo mais. E aí a escola veio me apresentando uma plataforma. A gente tem um apoio de uma plataforma chamada Money. É uma plataforma para o professor e para os alunos, vem como uma forma de aplicativo. Então a gente pode ou não utilizar essa plataforma em sala de aula, e a gente pode usar usando ela ativamente, usando o celular, por exemplo. Ou a gente pode usar as atividades que eles colocam pra gente e ir adaptando elas de acordo com o perfil e com a proposta que a gente resolve desenvolver com os nossos alunos. Então, hoje em dia, a gente trabalha com essa ideia. A gente tem uma sequência de aulas. Hoje em dia, nós temos um pacote, digamos assim, com uma média de 30 aulas pra gente ministrar ao longo do ano. A gente trabalha com trimestre aqui, E a gente vai desenvolvendo essas atividades ao longo dos trimestres, de acordo com o perfil, com as necessidades da nossa turma. Então, cabe adaptação, eu mesmo adapto, mas isso veio com a maturidade do conhecimento do material. A gente realiza essas adaptações, ou a gente aplica também muitos materiais da forma como a plataforma apresenta pra gente. É como se fosse um livro didático, mas de uma forma mais atualizada, perfeito, exato. Certo. E por que você considera essa disciplina tão importante hoje em dia? Isso é uma coisa bem legal da gente conversar. Por quê? Os alunos, na verdade, eu acho que todos nós, a gente tem a ideia de educação financeira voltada para o dinheiro. Então, o foco é o dinheiro. O que é o dinheiro? O que fazer com o dinheiro? Mas a gente tem que entender que antes da gente pensar nessa questão de como guardar o dinheiro, o que é o dinheiro, a gente tem que criar seres por trás dessas ações. Então, o que eu acho bacana do nosso desenvolvimento aqui na escola é que a gente vai fazendo com que o aluno conheça quem é ele. Então, por exemplo, agora no sexto ano, que é a primeira vez que eu pego a turminha do sexto ano, a gente está entendendo quem sou eu, o que me caracteriza, o que eu poderia atribuir, um objeto que eu poderia atribuir que diz quem eu sou, que alguém poderia olhar e entender de cara que aquilo ali está relacionado ao meu perfil. Mas, Lara, por que isso? Porque isso vai levar lá na frente, no sétimo ano, a ideia do que eu quero comprar, do que eu posso comprar, se eu realmente preciso comprar. E isso vem juntando a ideia da construção do aluno, como um ser humano, mediante a educação financeira. Então, o que eu acho legal e por que a questão da importância, dessa disciplina é essa construção.
a gente não fala apenas do dinheiro, a gente fala de quem é o nosso aluno, o reconhecimento dele por ele mesmo. Então eu acho isso muito bacana, essa construção que a gente vai fazendo ao longo, né, das etapas, porque cada série é uma etapa até chegar lá no 8º, 9º ano, que é onde realmente essa questão, né, do dinheiro, do capital entra à tona. Até porque o que seria da economia sem seres humanos, né? Perfeito. Excelente. E como é que é a participação dos alunos nessa disciplina? Porque é uma disciplina, só para dar continuidade, é uma disciplina eletiva. Sim. E aí, muitas das vezes o aluno não tem interesse nem pelas obrigatórias, né? E aí, como é que funciona isso? Porque, na verdade, a educação financeira, a gente está falando ali do nosso dia a dia, Sim. né? Não é igual, por exemplo, sei lá, oração subordinada, que não está no nosso dia a dia. Perfeito. É uma boa pergunta. Porque, assim, a gente tem que instigá-los, né? E, assim, as eletivas são matérias que em algumas escolas são pontuadas, em outras não, então são perfis, né? A gente tenta instigá-los, e justamente o que você acabou de falar, a gente tenta inseri-los no dia a dia. Então, para eles associarem uma vivência ao que eles estão vendo em sala de aula. Geralmente, acho que todos os professores tentam fazer isso em suas disciplinas, mas nessa questão da educação financeira, fica mais fácil, palpável, talvez, a ideia deles estarem ligados o tempo todo, porque é um assunto corriqueiro. A bola nova de futebol, o tênis novo para jogar o futsal. Então, a mesada, então, é um dilema, porque tem a conta da cantina, compra isso, compra aquilo, economiza dali. Então, tem muita coisa que a gente consegue lidar. E uma coisa que eu acho muito bacana, que aqui na escola a gente tem muito essa abertura, é a questão interdisciplinar. Então, por exemplo, ano passado a gente fez uma atividade em que eles foram ao mercado, compraram itens para fazer uma pizza do gosto deles. Dentro da ideia da compra dos materiais, da confecção, a gente trabalhou toda a parte da educação financeira, porque tinha que dividir o dinheiro, eles tinham um valor limite para gastar. E, com isso, a gente trabalhou frações da matemática, que era a matéria que eles estavam vendo em sala de aula. Então, assim, sempre que a gente consegue fazer esse link e estimulá-los de uma forma diferente, aí fica perfeita a ideia, porque aí funciona bem melhor. E eles sempre pedem a gente, ainda mais quando o assunto é fazer uma pizza, fazer uma coisa para eles comerem. Então é bem legal, a gente vê o interesse. Já linka os temas, perfeito. Né? Muito interessante. E essa questão do aplicativo, porque como eu disse, né, hoje em dia a gente tenta ao máximo não usar o celular na sala de aula, né, porque a gente sabe de todas as situações voltadas para isso. Mas é uma disciplina que pede isso devido às ferramentas que nós temos para linká-la. Então, eles ficam assim, tia, porque cada atividade que eles fazem, eles têm uma fase no aplicativo que é liberada por mim. Então, é como se fosse uma mentora, digamos assim. E aí eles me cobram, assim, tia, libera mais fases e tal. Não, gente. Tipo um game. É tipo um game, é exatamente isso. E eles têm tipo um avatar, e aí eles vão conquistando as etapas, eles vão ganhando, não são moedinhas, na nossa linguagem a gente chama de gemas. Então, estas moedinhas, que são as gemas, podem fazer com que eles melhorem o avatar deles, vão conquistando outras coisas. Então, assim, a gente está trabalhando a questão do dinheiro, né, como uma gema, que é a linguagem, né, que a gente usa dentro do aplicativo. E aí eles vão querendo conquistar aquilo para ter mais gemas e aumentando os desejos, né, que eles têm ali de, por exemplo, melhorar o cabelo do avatar, ou uma roupa do avatar, ou trocar o sapato do avatar, uma coisa simples, mas que eles ficam super instigados. 6º ano, então, eles são terríveis nessa ideia de querer evoluir antes mesmo de a gente chegar naquela etapa da atividade. Então, a gente tem que trabalhar também essa questão da emoção. Vamos com calma, né? Vamos trabalhar as etapas. Então, é tudo uma construção mesmo. É bem bacana. Certo. Eu queria saber se existe alguma ênfase especial, né, nessas aulas, principalmente ali as últimas turmas que você pega, relativa à economia doméstica, investimento, orçamento pessoal. Tudo, na verdade, como eu disse, é tudo uma construção. Sim. O 6º ano, a gente, que é a primeira turminha, né? A gente começa com uma ideia mais branda. Mas assim, por exemplo, aí pulando para o 7º ano, por exemplo, a gente fez uma atividade na semana passada que era uma construção, eles tinham que construir e montar uma festa de aniversário. Mas da onde sai o capital? O capital vai sair da compra mensal da casa. Então a gente estipula um valor para eles, mediante a dinâmica da sala de aula. Eu entrego para eles algumas planilhas, tabelas, né, de preços, de mercadorias.
eles têm que fazer uma compra mediante um valor X que eu dei para eles no mês. E aí, se eles conseguirem atender a demanda da casa deles, de supermercado, e conseguirem economizar um dinheirinho, essa quantidade eles vão guardando para montar a festa de aniversário daqui 3 meses. Então, assim, a gente está trabalhando o tempo todo uma questão que eles podem aplicar em casa. Bom, se eu tenho tanto, eu consigo realizar o que eu tenho que realizar como digamos, uma obrigação, né? Porque a ideia de comprar mantimentos é algo para manter, né, o mês estável da família, alimentação e tudo mais. Comprar tudo que é necessário. Ah, mas a gente conseguiu economizar R$50. O que a gente pode fazer com esses R$50? Ah, mas daqui 3 meses tem um campeonato que eu quero participar, tem um jogo que eu quero comprar, ou eu quero sair com os amigos para comer uma coisa diferente. Por que não guardar? Então, assim, a gente traz uma história, mas que eles podem, sim, aplicar na prática de acordo com a vivência deles. Então, sim, essa atividade, essa ideia de aplicação do pessoal acontece o tempo todo. E essa ideia da mesada, eles trazem pra gente sempre, porque é algo que a gente repara. E uma coisa interessante que a gente veio reparando também é a questão do cartão. Porque, por exemplo, na minha época como aluna, eu não sabia nem o que era cartão de crédito ou de débito. Sim, tudo não. Era no dinheiro, né? Eu tinha o cofrinho. Eles já têm essa liberdade hoje em dia de ter uma conta no banco. E aí eles me explicam que é uma conta que não tem uma taxa para pagar. Eles vão explicando tudo que o pai deles explicou para eles e tudo mais. Então, assim, eles estão interagindo com a ideia, sabe? E eles sabem já fazer o uso. Porque aí eles debitam alguma coisa, por exemplo, na cantina, eles já olham o aplicativo. Então, a gente percebe, claro que não são todos, mas a grande maioria já tendo esse cuidado. Então, sim, tudo é aplicado, a gente vê sendo aplicado na prática uma coisa que a gente ensina na sala de aula de forma bem didática. Certo. E como é que acontece esse progresso das crianças? Porque, por exemplo, na aula de português é prova. Sim. Né? Como é que funciona na aula de economia financeira? Então, a gente na educação financeira, a gente não tem uma avaliação, né? Só que todas as nossas atividades são avaliadas. Então, assim, é o que eu falo com eles, não deixe de ser um compromisso. Então, a ideia de trazer o material para a aula, tudo isso a gente conversa. Então, por exemplo, o aluno que não trouxe ou que não fez, a gente senta,